Eu não vim de família de músicos, eu não sou ouvido absoluto. Eu posso até falar a real pra vocês que eu nunca tive facilidade do jeito que a gente pode imaginar com música, né? Eu vou explicar já pra vocês o que que é dom, facilidade, inspiração, tudo isso a gente vai conversar, né? Então, sabe, eu não tenho essas coisas que a maioria dos músicos você vê, sabe? Essa coisa que, tipo, ah, o cara tem ouvido absoluto, putz, mas ele é filho de músico, ah, mas o vô dele era um músico tal. Não, nada disso. Tipo, comecei porque com 12 anos eu pedi um violão pros meus pais, né? Eu nunca fui rico também, viu, galera? Tem mó grana, falando a real mesmo, assim. Então eu pedi um violão pros meus pais, eles me deram um violão baratinho, eu tenho até hoje, né? Chama Homer. O nome do violão não é Honer, não, é Homer mesmo. Tinha um amigo meu que tocava no condomínio, eu morava num condomínio de prédio, eu moro aqui em São Paulo, né, galera? E aí o cara foi e tal, e começou a me dar uns toques. Na época tinha umas revistinhas, quem é mais velho lembra disso, tem umas revistinhas da banca, assim, ó. Aí tinha Skank, Capital Inicial, essas coisas assim. Meu, e fui aprendendo. Eu não tinha a mínima ideia o que que era aquilo. A mínima, galera. Eu não tinha a mínima ideia o que que era Dó maior, o que que era C. Eu só sei que o C era um negócio que eu fazia assim e saía o acorde lá, Dó, sei lá. Mas eu não sabia que era o Dó, na real. Eu sabia que era o C, era um som lá. Troll, isso é C. Isso depois de um tempo que esse meu amigo me ajudou, né? E aí, o que que aconteceu? Eu nunca tive dinheiro pra ter aula, né? Eu nunca tive dinheiro de verdade pra entrar num conservatório, pra ter aula de violão, assim, né? Tipo, e eu comecei a tirar as coisas sozinho. Eu lembro que eu ganhei um Discman do meu avô. Na época também, eu não tinha internet, falando a real, tinha aquela internet de escada que eu só podia usar de madrugada, que era mais barato, que era um absurdo de caro, assim. Então meu avô me deu um Discman, comprei um CD do Nativos, não era nem Natiruts na época, era Nativos, e aí comecei a ouvir aquilo. E aí eu comecei a tentar tirar as músicas dos caras, tá ligado? De ouvido. Eu falei, ah, não tem que me ajudar, ninguém que eu conheço gosta disso, eu vou ficar aqui, sei lá como, eu vou fazer isso. E comecei a ir atrás, não tinha YouTube na época, eu pelo menos não via isso, assim. E aí, isso realmente foi uma batalha minha, sério. Isso daí realmente. Por isso que eu falo, não é que foi um dom que eu, o cara tem ouvido absoluto. Não. Mas nesses anos iniciais, então mais ou menos dos 12 aos 15, 16, eu fiquei sozinho, total, tentando tirar as coisas de ouvido. E aí foi uma grande evolução que eu percebi só depois com o meu primeiro professor de violão, que foi meu primeiro grande mestre, né? O Cristiano Petanha. Que ele ficou, eu fiquei 10 anos fazendo violão com ele, né? Pra você ter noção. Então, só com ele que eu comecei a perceber que isso era muito importante, tentar tirar as coisas de ouvido, né? Comecei a perceber, falei, se eu tirar o baixo aqui e ver a nota aguda, aqueles acordes que eu uso, basicamente, se o baixo tá aqui, a aguda é aqui, então é um sol. Ou aqui tal é um lá, né? Comecei a me encontrar, né? Me encontrar sozinho, assim. Comecei a me encontrar sozinho no negócio, assim, né? Então, beleza. Aí eu tava lá, tal, continuei fazendo isso. Aí uma hora eu comecei a querer tocar Djavan. Porque esse meu amigo, ele era mais velho que eu, ele tinha uns 5 anos mais que eu. E ele começou a tocar Djavan. Eu falei, putz, cara, esse som é muito louco, hein, Djavan, hein, cara. Ó, galera, só pra vocês entenderem, entendeu? Nenhum momento desses eu queria pegar as menininhas, ou eu queria ser famoso, eu queria estourar. Era realmente de coração, sabe, que eu tava tocando. Era porque eu pirava naquilo, cara. Eu odiava a escola, odiava ter que ir pra escola e adorava aquilo. Eu repeti de ano na escola porque eu ficava tocando violão. Então era isso a ideia, sabe? Tipo. E aí, beleza. Mas por enquanto eu não entendia nada, né? Com 14, 15, não entendia nada, eu só tocava. Aí tive umas bandinhas. Aí eu comecei a tocar bateria até numa banda, sabe? Porque o baterista um dia faltou. Então eu comecei já a me interagir com outros instrumentos. Aí eu lembro que a gente fez uma banda de 3 pessoas, aí eu era o baterista. Olha isso, eu nem tinha aula ainda. Um amigo meu, o guitarrista, esse que me ensinou a tocar violão. E o outro baixista que eu fazia as linhas de baixo pra ele. E não manjava nada, ia tudo de ouvido, assim. Então, beleza, aí continuei e tal. Aí meu amigo começou a tocar Djavan, como eu disse, falei, cara, eu preciso fazer aula de violão. Aí que eu entrei na aula de violão. Aí eu comecei a entender melhor o que que era a música, sabe? Comecei a compreender melhor o que que era a música, o que que era o violão, tudo isso assim. Porém, ao mesmo tempo, a teoria ainda era muito desconexa pra mim, pessoal. Tipo, totalmente desconexa. Falando a real mesmo, sabe? Puta, eu não entendi como é que eram formados os acordes, não entendi o que era campo harmônico. Eu não entendia pra que servia aquilo. Vocês entendem o que eu quero dizer, assim, pessoal? Fala aí, se alguém tem esse problema que você não consegue compreender pra que serve as coisas da teoria. Se ninguém tiver, ótimo, mas se alguém tiver, escreve aí. Tipo, vocês entendem, todo mundo, pra que serve exatamente o campo harmônico? Pra que serve a escala? Pra que serve os modos? A gente muitas vezes pega a teoria e pega o nome dela, por exemplo, campo harmônico. Você coloca o nome na sua frente e bloqueia aquilo. Comigo, pelo menos, era assim. Não coloquem a palavra na frente, sabe? Assim, ó, tipo, harmonia. Meu Deus, harmonia, fudeu, assim, ó. Tipo, campo harmônico. Nossa, campo harmônico, ferrou, campo harmônico. Não, não é isso. A gente tem que entender da onde veio o campo harmônico. Tipo assim, por que o primeiro cara a falar campo harmônico é isso, falou isso, né? A gente tem que, então, primeira coisa como compositor é isso.
né? Eu lembro quando eu era criança que eu imaginava assim, né? Putz, cara, uma música tipo Garota de Ipanema, ou sei lá, umas músicas dos Beatles que é muito famosa. Eu acho que o negócio veio do céu, né? Não é possível. Deve ter uma conexão com Deus, né, o cara? Eu pensava isso mesmo. Mas não é isso, né? Não tem nada a ver com isso. Tô falando, meu, aí isso que eu vou mostrar pra vocês. Não tem nada a ver com ter conexão com Deus, com vir coisa do céu, nada disso, galera, beleza? Então, assim, eu comecei a falar, cara, por que que as coisas acontecem em si? Por que que tem o campo harmônico? Quando você aprende isso, vocês começam a conseguir mexer com essa ideia. Vocês conseguem pegar o campo harmônico e utilizar na composição de vocês. Vocês conseguem pegar o modo que eu falei e utilizar. Não adianta só saber o modo dórico é o que começa no Ré, tá? Nossa, o modo dórico tem a sexta maior, é um modo menor. Não, mas e daí? Pra que serve isso? Vocês têm que entender o porquê, de onde veio, por que chegou nisso, pra que a gente vai usar, né? E aí o que acontecia, nesse meu decorrer, então, dos estudos e tal, aí eu comecei a fazer aula de violão, continuei minha vida e tal, e comecei a estudar. A teoria nunca, né? Ela sempre era mental pra mim, eu nunca consegui usar na prática aquela teoria. E aí que eu comecei a ir atrás disso, como eu consigo pôr em prática isso? E comecei a compor, né? Já quando eu tinha, na verdade eu falei 17 tá no violão, mas eu já tinha uma banda antes, com uns 14. Então com uns 14, 15 já comecei a fazer minhas composições, sem ter a mínima ideia que eu tava fazendo, cortando música, sabe? Pegando umas cortes de uma música aqui, colocando na outra, fazendo umas coisas malucas lá, totalmente sem coerência, não tinha começo, meio e fim, não tinha forma a música, não tinha melodia, era tudo embolado, né? Umas coisas malucas assim, né? E aí, por quê? Eu sempre ficava na mesma. Por quê? Porque a teoria, desculpa, não conseguia vir pra mim como uma ferramenta utilizável. A teoria, pra mim, ela vinha simplesmente como uma coisa chata, que eu não sabia pra que usar. E aí eu ficava com raiva daquilo e falava, cara, pra que eu preciso saber campo harmônico? Ah, não foda-se, não quero nem saber, cara, o que é campo harmônico. Eu sei lá o que é moda, eu vou tocar. Só que aí começou uma hora, né, galera, que o negócio começou a bater mais embaixo. Eu falei, cara, eu tô fazendo umas coisas que eu não saio do lugar, eu fico rodando em círculo. Nenhuma música eu consigo terminar. A que eu termino eu não acho que tá legal, porque pra mim falta coisa. Fica sempre, ou fica tudo igual, ou fica uma coisa desconexa, assim, que não tem uma linha de raciocínio, né? Uma música sem coerência. Uma coisa é falar um texto pra vocês sem coerência, assim, sabe? Então eu ficava nessa perdido, comecei a ficar perdido. Aí que eu comecei a perceber que eu precisava, né, realmente estudar composição. Aí na faculdade de composição, realmente, eu tive grandes mestres, assim. Porque eu pensei o seguinte, falei, cara, eu preciso de um lugar que tenha vários conhecimentos, assim, ó, tipo, no mesmo lugar, sabe? Porque você sempre via isso, o professor do Beethoven, o professor do Baden-Powell, o professor do Paco de Lucia, o professor de não sei quem. E aí, nessa faculdade, realmente, eu tive professores que me mostraram como então pegar essa coisa da teoria e pôr na prática. Mas não, você precisa pegar a teoria. Não, era assim, para você conseguir fazer suas músicas, você necessariamente tem que entender de teoria. Você necessariamente tem que entender os fundamentos, os conceitos, as ferramentas que você pode utilizar. Né? O que eu vou falar muito aqui com vocês, galera, é a ideia do... O compositor, que eu sempre falo aqui, ele é um artesão, ele é um escultor. Que nem o Michelangelo, né? O Michelangelo foi o cara que fez o Davi, né? O Michelangelo, então, ele fez aquela estátua Davi, que é tão famosa lá. Tem a oportunidade de ir. Eu tive um professor na faculdade que falou, cara, vem de casa, vai morar na rua, mas viaja. Eu, né, falo, não tenho dinheiro, mas, cara, eu já vendi carro mesmo, vendi moto, vendi carro pra ir viajar, pra conhecer museu, pra ver arte. Tem que fazer isso, galera. Isso é muito, muito, muito importante. Não esqueçam disso, é muito importante vocês estarem em contato com a arte. Vender o que for que vocês tiverem pra ir pro Museu do Louvre em Paris, pra ir pra Florença, uma cidade fantástica, Florença, né, na Itália, tipo. Então tem que ver esses lugares. E aí lá tem a estátua do Davi, né? E dizem, isso foi meu professor de composição da faculdade, que a história foi assim, o Michelangelo subiu lá nas montanhas, né, atrás de Florença, que tem o mármore Carrara, né, que o Davi é uma estátua branca de mármore, né. Aí quando ele chegou lá em cima, ele ficou vários dias lá, ficou um tempão, porque ele falou, preciso encontrar a pedra certa. Então isso é importante, galera. Quando ele disse que ele achou a pedra certa, ele falou, dentro dessa pedra tem o Davi, ele falou. Galera, é a mesma coisa, eu sei como é que é, assim. A gente tem uma inspiração, vem uma ideia pra gente, e a gente fala, cara, tem um negócio aqui que é muito meu, cara, assim. É tipo muito eu, tá ligado? É o que eu mais gosto, assim, sabe? É a música que seria perfeita, que eu pudesse expor ela pro mundo, que eu pudesse expressar essa música, né? Fala se não é isso, galera. Fala real se não é isso. Vem uma coisa e fala, cara, eu queria tanto conseguir expressar isso, mas não consigo, velho. Aí vem aquela bad, né? Mas eu não consigo. Por que você não consegue? Não é porque você não tem dom. Então, galera, vocês têm dentro de vocês, cada um de nós somos verdadeiros, estão aqui para aprender a ser autêntico mesmo, a ser compositores que vão ser um agente musical. E não esqueçam disso, pessoal.
um agente cultural, e a cultura é o que tá faltando, pelo menos no nosso país. Eu sinto muito, sabe, aqui no nosso país, assim. Não é uma crise econômica, uma crise política, é tudo isso também. Mas pra mim isso vem de uma crise de identidade que a gente tá tendo, sabe? A gente tem uma crise de identidade, a gente não sabe qual é a nossa cultura. Os agentes de cultura estão sendo sufocados pela grande máquina da indústria fonográfica, sabe? Então eu tô aqui tentando passar no fundo de tudo, galera. Vocês terem força pra ir atrás do que vocês querem. Tô falando sério, pessoal. Né? Então, ser um compositor verdadeiro, aquele negócio que você tem dentro de você mais especial, cara. Aquilo que você fala, cara, como eu queria conseguir transformar isso em música. Você vai conseguir, ouve o que eu tô te falando.